Uma boa tarde a você que porventura possa estar aí do outro lado dessa janela. Eu estou por lá de cá para falarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E como é gratificante nós falarmos da palavra do Senhor, nós falarmos daquilo que é de Deus, daquilo que é do céu. Hoje é o segundo dia do ano de 2022. O tempo vai passando e quanto mais isso acontece, mais nós vamos nos aproximando da presença real do Senhor Jesus. Quanto mais o tempo passa, mais nós vamos ficando mais perto da volta do Senhor Jesus. E é preciso nós dizermos a cada dia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvamos a Deus porque o Senhor tem nos permitido chegar até este ano de 2022. Eu estava nessa tarde meditando ali na palavra de Ezequiel, capítulo 37, uma passagem muito bonita, muito significativa, que nos traz bastante conhecimento e nos faz pensar também na realidade da nossa vida, das nossas vidas, a qual nós vivemos neste presente momento. Não sei, quem sabe você ou alguém que poderá assistir depois desse vídeo de gravado vai entender e saber que pode também estar vivendo um momento tão difícil como era o momento que Ezequiel deparava, uma vez que ele foi levado pelo Espírito de Deus para aquele vale, para observar aqueles ossos não secos, mas sequíssimos, ossos sem esperança, sem perspectiva, ossos que não tinham mais nenhuma perspectiva de vida. Não sei como você está começando este ano de 2022, quem sabe o coração cheio de esperança, quem sabe um tanto decepcionado com a política, quem sabe um tanto decepcionado com a vida, quem sabe um tanto decepcionado com tantas coisas. E você olha para a sua vida, olha para o seu futuro, olha para a amplitude daquilo que está diante de ti e você diz, olha, é um tanto difícil. Eu não posso nem sequer afirmar se vou ter forças para continuar. E às vezes nós deparamos assim, um pouco fraquejantes, um pouco sem coragem de avançar. E aqui nós vemos que Ezequiel foi levado pelo Espírito para um lugar, um vale, onde na sua planície, né, a parte de baixo, ali estava o vale, mas na parte de baixo do vale estava forrada, coberta de ossos sequíssimos, ossos que não tinham esperança alguma. Ezequiel, quem era Ezequiel? Ezequiel era um profeta de uma família de sacerdotes e que foi chamado para profetizar segundo a ordem do Senhor Deus. O vale, com a sua planície cheia de ossos secos, Ezequiel chega diante deste quadro. É claro que nós estamos falando de uma visão. Ezequiel chega diante deste quadro e naquele momento o Senhor Deus se apresenta a Ezequiel e pergunta, Ezequiel, porventura pode reviver esses ossos? Que coisa interessante. Deus, sabendo a fé, o grau de fé o qual Ezequiel tinha, ele pergunta para Ezequiel, esses ossos podem reviver? Isso pode voltar a ter vida? O interessante, queridos, é observar que Ezequiel não respondeu se sim ou se não. Ezequiel não arriscou dar um palpite da sua parte. Não sei se ele teve um pouco de vacilo, não sei se diante do quadro qual ele estava, era tão degradante o quadro, que talvez ele tivesse um tanto de receio em dizer, ah, Senhor, é claro que esses ossos podem reviver. Esses ossos podem reviver com uma simples palavra do Senhor. Esses ossos podem reviver com um simples sopro do Senhor. Mas ele não arriscou sequer dizer isso. A única palavra que Ezequiel respondeu ao Senhor Deus foi a seguinte, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Queridos, no mundo em que nós estamos vivendo,
diante das situações às quais nós deparamos, que são diversas, e que nós vamos ainda deparar, que são diversas, somente Deus sabe se elas poderão ser resolvidas diante dos nossos olhos. E Deus sabe que elas poderão ser resolvidas. Todas as coisas estão submetidas à voz do Senhor Deus. Se o Senhor Deus disser, haja, haverá. Se o Senhor Deus disser, resolve-se, resolverá. Se o Senhor Deus disser estar curado, estará curado. Se o Senhor disser está resolvido o problema financeiro, estará resolvido. Tudo depende do parecer de Deus. E é isso que Ezequiel queria, um parecer de Deus. Ezequiel queria ouvir de Deus e ver de Deus uma voz. Ele não queria afirmar o seu ponto de vista. Pelo seu ponto de vista, talvez aqueles ossos jamais sairiam dali. Pelo seu ponto de vista, aquela situação não tinha mais jeito. Imagine, vamos pensar nós chegarmos em um cemitério que a gente não tem visão do que está ali embaixo. Mas nós sabemos que ali tem muitos ossos, há quase centenas de anos, dependendo do cemitério que a gente for. Há muitos ossos ali. Se o Senhor Deus perguntar para nós, esses ossos poderão reviver? Nós vamos pensar o seguinte, eu devo estar ficando maluco, a minha cabeça não deve estar bem, eu não estou pensando coisa com coisa, vou sair deste lugar. Mas Ezequiel foi levado pelo Espírito para profetizar. E aí que o Senhor diz a Ezequiel, Ezequiel, profetiza a esses ossos. E Ezequiel então faz conforme o Senhor lhe ordena que seja feito. E Ezequiel profetiza aqueles ossos, e aqueles ossos começam a receber tendões, aqueles ossos começam, em primeiro lugar, a se juntar. Imagine aqueles ossos batendo ossos com ossos, o ruído que deve ter havido ali, não é? Imagine que o crânio deste corpo está lá no canto, as pernas estão no outro, aquela junção, aquele movimento grandioso ali naqueles ossos. Ezequiel começa a observar aquilo e ver o poder de Deus atuando ali naquele lugar sem vida, sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma. Ezequiel simplesmente havia respondido, Senhor, tu sabes. Diante de situações em que nós passamos, e às vezes o Senhor quer nos provar e Ele pergunta para nós, você crê que isso poderá acontecer? E nós somos obrigados a responder, Senhor, só tu sabes que se isso poderá acontecer. Mas interessante é saber que Ezequiel não quis arriscar aquela palavra, porque por alguns motivos. Primeiro, ele sabia que Deus podia. Segundo, ele não sabia se Deus queria fazer. E é isso que acontece conosco. Nós, diante da situação do vale de ossos, os quais nós podemos passar ou já passamos, nós sabemos que Deus pode fazer. Mas nós não sabemos, às vezes, se o Senhor Deus quer fazer. E uma coisa é o Senhor Deus querer fazer, e outra coisa é Deus poder fazer. Deus pode resolver qualquer problema nosso. Deus pode ressuscitar mortos ainda em nosso tempo presente. Deus pode fazer coisas maravilhosas. Ele pode fazer. Agora nós precisamos compreender e saber se Ele quer fazer. Agora, uma coisa interessante que nós precisamos é nos submeter à ação de Deus. Ezequiel estava submetido ao Espírito para ser levado àquele campo, aquele vale de ossos, para que ali ele pudesse transmitir uma palavra não sua, mas uma palavra vinda de Deus. Os profetas de hoje muitas vezes querem transmitir uma palavra sua, uma palavra do seu achismo, para que as coisas aconteçam, para que acontecendo eles sejam promovidos a apóstolos, a sacerdotes, a bispos, a tantos títulos que nós vemos por aí. Porque eles querem a todo custo fazer que a coisa que eles disseram aconteça. Ezequiel não tinha essa preocupação. Ele estava ali amando de Deus.
ele estava ali guiado pelo Espírito Santo para falar aquilo que Deus mandasse ele falar. E como é gratificante quando nós falamos aquilo que Deus nos manda falar. Se ele dissesse ali, olha, sim, Senhor, pode reviver esses ossos, claro que esses ossos podem reviver. Se ele dissesse, esses ossos podem reviver no instante, ele não estaria errado. Ezequiel estaria certíssimo ao afirmar que aqueles ossos poderiam reviver. Mas ele, confiando em Deus e querendo não dar palpite da sua parte, ele preferiu que Deus desse o palpite, que Deus desse a palavra, que Deus desse o parecer. E o parecer não era dele, era de Deus. Ele poderia transmitir a voz de Deus, mas esta voz não vinha da sua mente, não vinha do seu pensamento, não vinha do seu raciocínio, não vinha do seu desejo, não vinha das suas vontades, mas esta voz que ia ser transmitida era uma voz vinda de Deus. Era Deus quem estava transmitindo. E como é gratificante quando alguém fala amando de Deus. Quando alguém transmite aquilo que Deus quer que ele transmita. Quando alguém se submete a caminhar os passos os quais o Espírito Santo vai o conduzir. Ezequiel estava sendo conduzido por Deus para um lugar desagradável, um lugar não de prazeres, um lugar lindo, um lugar bonito, onde pássaros cantavam, onde havia cachoeiras lindas correndo, onde havia jardins lindos, mas ele estava em um lugar desprazeroso, um lugar que não trazia vantagem nenhuma para homem algum estar ali. E muitas vezes, queridos, nós somos conduzidos por Deus a lugares que nós não gostaríamos de estar. Nós somos conduzidos a momentos que nós não gostaríamos de viver. Mas o Senhor nos quer ali. O Senhor nos conduz àquele lugar que nós não desejaríamos estar, para aprendermos, para ouvir a voz de Deus. Que a voz de Deus é agradável. A voz de Deus enche o nosso coração de gozo, de prazer. A voz de Deus enche de júbilo. A voz de Deus nos faz triunfar. Ezequiel estava disposto a caminhar para aquele lugar. Ezequiel foi conduzido não pelo seu desejo, não pela sua vontade. Quem sabe Ezequiel dissesse, olha, Senhor, neste momento eu queria estar, vamos pensar no nosso tempo de hoje, eu queria estar no Caribe, eu queria estar no Dubai, eu queria estar em um lugar de muitos prazeres, passeando, curtindo a vida, mas não, ele estava submisso à vontade de Deus. Ele estava submisso à voz de Deus. Ele estava pronto para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tinha a dizer por ele. Nesse ano você vai enfrentar muitos momentos difíceis. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, olha, você vai ter um ano excelente, um ano maravilhoso, você vai ter um ano que não vai ter problemas. Isso é uma mentira. Eu posso desejar a você educadamente um bom ano novo, um ótimo ano novo, que esse ano seja cheio das bênçãos de Deus, e será, porque nós, quando estamos com Cristo, somos abençoados, independente de qualquer lugar e de qualquer situação e de circunstâncias. As circunstâncias às quais nós vivemos não quer dizer que Deus não está presente e que nós não somos abençoados por Deus. Não quer dizer que nós não somos abençoados por Deus. Nós somos abençoados por Deus independente das circunstâncias. As bênçãos de Deus não dependem do momento, não dependem do local, não dependem do lugar, não dependem da época em que nós estamos vivendo. Os tempos antigos, os discípulos, os apóstolos andaram em tempos muito mais precários do que nós e eram abençoados.
faziam coisas que às vezes nem estavam ao desejo do seu coração. E o Senhor estava com eles para abençoar. E o Senhor também está conosco para nos fazer triunfar, seja no deserto, seja num campo de vale de ossos secos, seja numa planície cheia de cachoeiras, cheia de jardins, seja em um vale com cachoeiras, com águas correntes, com pássaros cantando, seja onde quer que for, o Senhor Deus estará conosco para nos fazer triunfar. O Senhor Deus estará conosco. O Senhor Deus estará com você na escassez financeira, no problema do seu relacionamento conjugal. O Senhor Deus estará com você nos momentos mais difíceis em que você encarar diante da sociedade. O Senhor Deus estará com você mesmo no ambiente que nós chamamos de igreja, que é o corpo de Cristo, seja ela qual nome for, mas que tiver uma fé vincada no Evangelho de Cristo. O Senhor Deus estará com você, mesmo você estando neste ambiente onde há pessoas que ainda não se converteram. E muitas vezes, dentro da igreja, às vezes você passa momentos difíceis, porque ali dentro ainda tem gente que não se converteu. Mas o Senhor Deus está conosco nesses lugares, onde quer que nós andarmos. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus para triunfar em vitória. Agora, não existe vitória se você não lutar. Quando nós falamos que você vai ser vitorioso, nós estamos primeiro dizendo que você vai enfrentar as lutas. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos corajosos, que nós sejamos otimistas, que nós estejamos prontos a confiar não nos nossos planos, como Ezequiel não estava dando planos nem projetos para aqueles ossos, mas Ezequiel estava fazendo a vontade de Deus e transmitindo aquilo que Deus queria que ele transmitisse. O que será que Deus tem cobrado de você? Quem sabe você está com seus lábios ou com a sua língua enferrujando e não transmitindo aquilo que Deus quer que você transmita. Quem sabe Deus está te mandando transmitir um evangelho genuíno, uma palavra verdadeira para alguém que está do seu lado, e às vezes você não transmite. Você está vendo a decadência de alguém que está à sua direção, à sua frente, um familiar, um amigo, seja quem for que está ao seu redor, e você não tem coragem de dizer: Senhor, eu creio que esses ossos podem reviver. Eu sei que tu sabes que esses ossos podem reviver, e eu quero profetizar para que este coração viva e reviva diante de ti. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para transmitir algo de Deus. Então me disse o Senhor: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Já não havia esperança para a casa de Israel. Eles estavam arrebentados, eles estavam destroçados, literalmente destruídos. E o Senhor chama este homem de fé, este homem de coragem, para transmitir a palavra. Mas mesmo ele sendo homem de coragem, ele não arriscou. Vai acontecer. Mas ele disse: tu sabes se pode acontecer ou não. Tu sabes. Que coisa linda saber que nós também precisamos depositar no Senhor a nossa confiança. Depositar nele a nossa fé. Saber que ele está sabendo do assunto. Ele está por dentro do assunto, ele sabe aonde vai chegar, ele sabe que fim vai dar. E nós temos o dever simplesmente de obedecer e de fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Simplesmente
transmitir o que Ele puser no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Simplesmente permitir que sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Quanta gente hoje está perdidamente, erroneamente, ao invés de ser guiado pelo Espírito de Deus, ele está sendo guiado pelos seus desejos, pelos seus prazeres, pela sua carne, pelas obras malignas, pelos desejos carnais. E o que o Senhor quer de nós não é isso. O Senhor quer de nós que nós nos submetamos ao Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. E quando nós formos guiados pelo Espírito de Deus, onde quer que nós estivermos, Ele estará conosco, porque Ele nos guiou até ali. O Senhor Deus levou Ezequiel àquele campo, àquele vale de ossos, e ali ele caminhou com ele no meio daqueles ossos. Ele caminhou com ele no meio daquele lugar sem esperança. Ele caminhou com ele no lugar onde aqueles ossos já estavam ali há muito tempo e eram sequíssimos. Ossos sequíssimos. Mas o Senhor Deus estava presente ali. E de repente, o Ezequiel declara a voz de Deus para aqueles ossos, confirma a palavra de Deus àqueles ossos, e eles começam a se juntar, e começa a vir os nervos, começa a vir carne, começa a vir pele, e de repente já não são mais ossos, mas são uma infinidade de corpos sem vida naquele vale. Uma infinidade de corpos sem vida. Imagine agora outra sensação de Ezequiel. Ezequiel passa a ver agora uma infinidade de corpos. Parece que ele estava em uma guerra muito atual, onde todos os soldados tinham acabado de morrer, mas não havia ferimentos, estavam todos sãos, porque havia acabado de ser reconstruído aqueles corpos. E agora, o que falta naqueles corpos? Falta Ezequiel trazer ordem de Deus para que o Espírito, o fôlego de vida, desça àqueles corpos. E aonde é que estava o fôlego de vida daqueles corpos agora já formados? Estavam em Deus. E é por isso que Salomão diz lá em Eclesiastes, ele diz o seguinte: o pó volta à terra, mas o Espírito volta a Deus. Aqueles espíritos, os espíritos daqueles corpos estavam com Deus, e agora Deus devolve aqueles espíritos, aqueles corpos, e eles passam a ter vida. Uma visão linda, simbolizando o reavivamento do povo de Israel, a retomada do povo de Israel. Um povo que estava perdido, sem esperança, um povo que já não tinha mais vontade sequer de prosseguir. Quem sabe você também está assim, sem esperança nenhuma para este ano que está começando. Desanimado, abatido, frustrado, sem sequer desejo de prosseguir. Mas o Senhor quer renovar as suas forças, o Senhor quer renovar os seus desejos, o Senhor quer te encher de vontade de viver. Porque se Ele quisesse te levar, Ele já teria te levado. Oportunidade teve bastante e Ele continua tendo oportunidade de te levar. Mas Ele ainda te quer aqui. Ele ainda te quer pegar pela mão e te conduzir para algum lugar. O Espírito Santo de Deus ainda quer te usar para fazer algo importante. Você já viu quantas pessoas morreram agora na Covid? Nesse tempo que nós estamos vivendo, a morte nunca esteve tão perto de cada um de nós como está nesse momento. Antigamente nós tínhamos uma gripe, ninguém pensava que ia morrer porque estava com gripe. Ontem eu estava com uma tosse e falei, agora acho que chegou a minha vez. Porque nós não sabemos, nós estamos diante de um mundo tão contaminado, tão terrível, tão cheio de bactérias, cheio de vírus, que qualquer momento nós podemos morrer.
Quem há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, que pensava que quando tinha uma tosse, ou que tinha uma gripe, um resfriado forte, pensava que ia morrer? Jamais, nós não pensávamos nisso. A morte está muito mais perto de nós e muito mais atuante do que qualquer tempo da nossa existência. Mas nós temos uma aliança com Cristo. Nós temos um pacto com Cristo. Nós temos uma morada eterna com Cristo. E quando Ele vier para nos chamar, para nos levar, a nossa morada já está preparada com Ele. Mas a nossa fé, enquanto vivos, precisa estar firmada em Cristo. A nossa vocação, a nossa vontade de caminhar, o nosso desejo de fazer aquilo que Ele quer que façamos, a nossa submissão ao Espírito Santo de Deus, ela precisa continuar existindo. Nós precisamos continuar crendo que o Senhor pode fazer. Agora, se Ele quer fazer, isso é uma outra história. Isso é uma outra página do livro. Mas Ele pode fazer. O seu problema Ele pode resolver. As suas dificuldades Ele pode resolver. Tu sabes, Senhor, se esses ossos poderão reviver ou não. Você vai passar por muitas situações na sua vida, independente se você tem coragem para enfrentar ou não, você vai passar por muitas situações na sua vida e vai chegar um momento que você vai dizer para Deus: Senhor, só Tu sabes se eu vou conseguir vencer, porque aos meus olhos eu não consigo. No meu ponto de vista, não há mais esperança. Mas no ponto de vista de Deus, as coisas são diferentes. Eu quero te convidar a passar a ver as situações ao ponto de vista de Deus. Porque se você passar a ver no ponto de vista de Deus, a sua fé será completamente diferente. Não será uma fé fraca, uma fé desanimada, uma fé sem esperança. Existe fé sem esperança. A pessoa que tem uma fé muito fraquinha, que não acende, não mexe nada. Nós precisamos estar firmados em Cristo. E para nós estarmos firmados em Cristo é somente através do Evangelho genuíno, que é a palavra de Deus e que está em nossas mãos. Está em nossas mãos o Evangelho de Cristo. E é nele que nós precisamos estar firmados. Volto a repetir, a morte nunca esteve tão perto de todos nós e tão atuante como está neste presente momento. Nós não podemos sequer dar um vacilo. Precisamos estar preparados, atentos, para que no momento que o Senhor nos chamar, nós possamos prosseguir adiante. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que você possa estar firmado no Senhor e que você possa confiar todos os seus cuidados no Senhor, confiando que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa, do que tudo aquilo que você imagina, do que tudo aquilo que você deduz que poderá acontecer. Ele pode fazer infinitamente mais. Vamos depositar a nossa fé inteiramente no Senhor. Mas antes eu quero orar com você, antes de encerrar, e quero pedir que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida em todo o tempo. Querido Deus, aqui estão alguns irmãos, alguns amigos, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Ela é poderosa. Ela pode fazer obras grandiosas na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Ela pode transformar o nosso caráter. Ela pode transformar a nossa maneira de ser. Ela pode transformar os nossos pensamentos. Ela pode transformar a nossa maneira de ver as coisas, Pai. Faz com que a Tua palavra esteja vincada nesses corações, que esses corações possam estar agradecidos a Ti por esta palavra maravilhosa, que é a Tua palavra, Senhor. Não permita que nós deixemos de olhar, de consultar, de ler e de aprender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus queridos amigos e irmãos. Que a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus,
a paz grandiosa vinda do céu esteja no seu coração. Um beijo grande, Deus te abençoe.